estudante terceiro ano, tudo bem? Bem-vindos à semana 3. Sou o professor Ivan Santos e hoje vamos falar de biologia. Vamos falar de reino Plantae. Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta! Vamos continuar discutindo sobre plantas, sobre esse reino fantástico, cheio de novidades, cheio de detalhes, até certo ponto complexo, não é mesmo? Perfeito, vamos adentrar na semana 3, né? E nessa semana 3 nós vamos começar uma nova etapa. Nós vamos começar com o volume 10. E isso, por enquanto, nós temos discutido apenas características, falamos de ciclo reprodutivo, isso é importante. É tão importante que nós vamos revisar rapidamente nos primeiros 10 minutos os 4 ciclos reprodutivos. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E aí fechamos de vez o volume 9. E aí começamos a trabalhar o volume 10. E no volume 10 nós vamos falar sobre histologia, fisiologia, organologia. É muita informação mesmo. Para isso precisamos de dedicação, precisamos de leitura, precisamos de atenção, tá bom? Do meu lado aqui, nós vamos tentar fazer o melhor possível para que você entenda. Tranquilo? Então, pega o seu caderno aí, abra o seu livro lá na última unidade do capítulo 9 e vamos acompanhar uma revisão rápida nesses primeiros 10 minutos sobre ciclos de vida ou ciclos reprodutivos dos 4 grupos vegetais. Beleza? Vem comigo então. Então vamos à nossa revisãozinha, tá? De uma maneira bem rápida, beleza? Começamos pelo ciclo de vida das briófitas. No ciclo de vida das briófitas, então nós temos o gametófito N, tá? E o esporófito 2N. O esporófito 2N tem uma cápsula e essa cápsula contém células 2N. Quando ocorre a maturação, essas células 2N entram em meiose e são reduzidas a N. E aí elas são liberadas no meio. É importante que o meio esteja propício à germinação, porque estando propício, esses esporos N vão germinar e originar o protonema. O protonema vai dar origem a gametófito N e gametófito N masculino e N feminino. O N masculino tem anterídeo. Esse anterídeo vai dar origem a anterozoide, gameta masculino N. E o gameta feminino tem arquegônio, tá? E esse arquegônio vai dar origem à osfera gameta feminino N. Com o auxílio da água, o gameta masculino, o anterozoide, nada em direção à osfera e fecunda. Após a fecundação, vai dar origem ao esporófito 2N. Esse esporófito 2N vai se desenvolver em cima do gametófito, ali naquela estrutura, tá? E aí fecha todo o ciclo reprodutivo das briófitas. Tranquilo, né? Deu para entender? Beleza. Agora vamos para o ciclo de vida das pteridófitas. Então vamos lá. Nas pteridófitas começamos ali pela estrutura adulta. Lembrando que as briófitas, você notou que a fase duradoura é gametófito. Nas pteridófitas, então, eu tenho aqui o gametófito, que na fase adulta, ele tem uma parte que é transformada em caule, o rizoma, e a outra em raiz. O esporófito 2N tem essa haste bonita aí, né, com as folhas. Essas folhas, se você virar ali o verso dessa folha, você vai encontrar umas estruturas ali, um monte de bolinhas, né? Essas bolinhas, na verdade, são os soros. E esses soros têm um monte de esporângio, né? Esse esporângio tem um monte de células 2N dentro. E essas células 2N vão entrar em meiose, reduzindo para N. Ocorrendo a redução, o que vai ocorrer? Vão ser liberadas ao meio e em ambiente favorável já germina, porque tem que ser assim, né? Germinando vai dar origem ao gametófito, que aqui nós vamos chamar de prótalo. É um prótalo monóico, por quê? Porque tem a parte masculina e a parte feminina juntos. A parte feminina, que está localizada aqui, tá? É o arquegônio que vai dar origem à osfera N. A parte masculina, que está localizada aqui,
é o anterídeo que vai dar origem ao anterozoide N. Vai ocorrer a fecundação com auxílio da água. Ocorrendo a fecundação, ali vai ser originado um zigoto 2N, que vai ser brotado ali no prótalo em forma de esporófito 2N. Esse prótalo, que é um gametófito, vai dar origem à caule e à raiz. Beleza? Fechou o ciclo aqui das pteridófitas? Maravilha! Então agora nós vamos para as gimnospermas. Então vamos lá. Na gimnosperma, dê uma olhada aí que o ciclo é mais detalhado. Nós vamos começar com o esporófito maduro 2N. Na extremidade tem uma estrutura que nós chamamos de pinha, que é um cone. E esse cone, por isso do nome coníferas, tá? Esse cone, ele também chamado de estróbilo, obviamente, tá? Tem uma parte masculina e a parte feminina juntos. A parte feminina com o estróbilo feminino, obviamente, vai ter a estrutura que é o óvulo. Esse óvulo, então, ele vai ter lá o megasporângio, que é 2N, o megasporócito 2N. Esse megasporócito 2N depois vai entrar em meiose e vai originar a osfera N, tá? Então, todas essas estruturas que vocês estão vendo aqui, aqui e aqui, é a parte do estróbilo feminino. No estróbilo masculino, nós temos aqui a formação do microsporângio, aqui. E temos também, aqui, dentro do microsporângio, nós temos o microstróbilos 2N, nomes lindos, né? Mas você tem que entender o seguinte, a partir desse 2N aqui, vai dar origem aos grãos de pólen por meiose. E aí vai ocorrer a fecundação, tá? A tendência é que ocorra a fecundação. Mas os grãos de pólen até então não tinham aparecido, né? Qual a importância? Uma vez que os grupos começaram a ter grãos de pólen na sua estrutura reprodutiva, em forma de gameta, ocorreu uma independência da água. Por isso que se estabeleceu de maneira definitiva as gimnospermas no ambiente terrestre. Não que pteridófitas não tenha, já estava migrando, mas gimnosperma e angiospermas, a independência da água favoreceu isso. Voltando aqui então, o grão de pólen N, ele vai tentar fecundar, a tendência é que fecunde a osfera. Para isso vai formar um tubo polínico, tá? Esse tubo polínico, à medida que ele for se formando em direção à osfera, tá? Aí o megasporócito entra em meiose, dando origem à osfera. Bom, com o tubo polínico se aproximando da osfera para fecundação, então vai dar origem ao nosso queridíssimo embrião 2N. É importante salientar aqui o item 6 ali, ó. A fecundação ocorre somente quando o núcleo gamético se une à osfera. O que é esse núcleo gamético? É o próprio tubo polínico levando ali um grão de pólen. Quando ocorre essa fusão, então você tem osfera N mais grão de pólen N formando o embrião 2N. Agora veja aqui, ó, nessa estrutura aqui eu tenho o tegumento 2N, estão vendo? Esse tegumento 2N vai formar a casca da semente. Vai formar a casca da semente. E juntamente no óvulo, além da casca, vai formar também uma reserva de alimento que eu chamo de endosperma. Isso é importante porque esse endosperma vai permitir que o embrião consiga sobreviver dentro da semente, obviamente. A semente, então, como um todo, consegue sobreviver quando o ambiente não é favorável. Quando for favorável, ela germina, dando origem a uma nova planta. Então, essa estrutura toda aqui, eu sugiro que você dê uma lida com muito carinho, faça as anotações necessárias, porque esse ciclo não é complexo, mas ele tem muita estrutura dinâmica, é a mesma, tá bom? A mesma coisa acontece com as gimnospermas, mas aqui nós temos a presença da flor.
Vamos imaginar o seguinte, a flor ela pode ter a parte masculina, pode ter a parte feminina, pode ter as duas. Quando tem as duas, eu chamo de uma flor monóica ou hermafrodita, e aí pode ocorrer a autofecundação. Quando a parte masculina, formada pela antera, ali juntamente com o filete, tem no seu interior grãos de pólen, que quando reduzidos por meiose, são liberados no meio. Se for liberado em cima da flor, vai ocorrer a autofecundação, tá bom? Bom, na parte feminina eu chamo de gineceu, na parte masculina eu chamo de androceu. Perfeito? O gineceu tem o ovário e tem o óvulo, que vai dar origem ali à oosfera. O grão de pólen levado pelo vento ou por estruturas vivas, como aves, como insetos ou até mamíferos, tá? Vai ser depositado ali pelo estímulo e vai descer formando um tubo polínico em direção à oosfera. Fecundando a oosfera tem origem no embrião 2M. Mas é interessante aqui chamar a atenção para a formação do endosperma. Vai ter glóbulo polar, que são ali como se fossem oosferas não fecundadas, não desenvolvidas, tá? Esse glóbulo polar, esses dois vão se fundir formando 2N. E vai chegar mais um grão de pólen ali e vai formar uma estrutura 3N. Essa estrutura 3N é o endosperma, que vai ser a reserva nutritiva para o embrião. Assim, essa semente, a exemplo das gimnospermas, também terão uma reserva nutritiva para o embrião resistir por um tempo, de tal forma que em ambiente favorável daí ele vai germinar. Bom, então rapidamente esses são os 4 ciclos do reino plantê, do ciclo reprodutivo, que você tem que saber, tá? Briófitas e pteridófitas mais simples, gimnosperma e angiosperma um pouquinho mais complexos. Então foi o que a gente comentou na live passada. É importante que você faça as anotações, faça um mapa mental ali e que consiga entender de uma maneira mais fácil. Perfeito? Fechamos aqui então o volume 9 e vamos adentrar agora ao volume 10. E no volume 10, eu quero que você abra aí a tua página. Se você não abre, dá um pause aí agora, tá? Nós vamos discutir a questão de histologia e fisiologia. Perfeito? Vamos lá então? Uma novidade que apareceu no reino plantê, que até então a gente não tinha visto em algas, foi a questão ali, por exemplo, do desenvolvimento embrionário. Você não encontra isso em algas nem em fungos, tá? O desenvolvimento embrionário você encontra em apenas 2 reinos: Metazoa ou Animalia e Metaphyta ou Plantê. Então, Plantê e Animalia têm desenvolvimento embrionário. Ok. O que resulta isso? Complexidade. Você tem muita estrutura. Você passa a ter, por exemplo, tecidos, você passa a ter órgãos bem desenvolvidos, sistemas complexos, né? Tudo isso é consequência do desenvolvimento embrionário. Falando dos vegetais, então, nós estamos adentrando na unidade 10, né? E aí nós começamos a estudar a questão da histologia, né? E o que é a histologia? É o estudo de tecidos, como nós estudamos lá os tecidos humanos. Então, por exemplo, tem aquela definição clássica lá: tecido é um conjunto de células mais ou menos uniforme, mais ou menos com a mesma morfologia, tá? Mas que desempenham uma função no organismo. Essas definições clássicas aí. Perfeito, tá? Então, uma coisa que nós entendemos, passamos a entender agora, né? Por que vegetais têm tecidos? Porque tem desenvolvimento embrionário. Ok? Que tipo de tecidos? Tá? Basicamente, são 2 tipos, e um a gente vai estudar hoje de maneira mais profunda, tá? Tecidos embrionários e permanentes. Embrionários são tecidos de crescimento, nós já vamos comentar sobre isso. E os permanentes são tecidos de sustentação, vasos condutores, parênquima e tudo mais. Vamos nos ater hoje ao tecido embrionário.
Nos vegetais, o tecido embrionário ele é muito interessante porque ele vai ter uma função especial, que é dar origem aos demais tecidos, ok? Está relacionado diretamente a crescimento e recebe um nome especial que é meristema, tá? Então, quando eu falo tecido embrionário ou meristema, né, em vegetais são sinônimos. O meristema, ele pode ser de dois tipos, primário ou secundário, tá? Então, a gente vai estar discutindo hoje isso também. Agora, o que caracteriza, então, um tecido meristemático ou embrionário? Primeiro, eu acabei de comentar que ele tem uma função voltada para crescimento, para desenvolvimento, tá? Então, ele vai sofrer um processo, né, chamado diferenciação, onde ele vai dar origem aos demais tecidos. Uma outra situação importante é a questão de crescimento, tá? Como que um organismo cresce? Essa é a primeira pergunta. Como que um organismo cresce? Como é que ele pode crescer? As células vão ficando cada vez maiores? Quando você era nenenzinha, você tinha células pequenininhas. Agora que você está na adolescência, você tem células grandonas? Não, longe disso, né? Você tem um maior número de células, né? E esse maior número de células, essa multiplicação de células se dá pela divisão. Parece até um paradoxo matemático, né? Eu tenho que dividir para multiplicar, mas é isso mesmo, tá? Então, no processo mitótico, no processo de mitose, uma célula se divide para formar duas, tá? E aí, essa constante aumenta o número celular e, consequentemente, aumenta o indivíduo, ou desenvolve ele e tudo mais, dá origem a novas estruturas. No meristema primário e no meristema secundário, isso acontece, tá? O meristema, ele é caracterizado por uma grande intensidade na atividade mitótica, ou seja, as células se dividem, né, de maneira rápida. Bom, como que eu vejo isso? Eu levo no microscópio ali, tiro um pedaço do tecido e vou conseguir enxergar a célula se dividindo? Obviamente que não. Quando você faz o corte ali, você mata aquela parte ali do tecido, do vegetal, do organismo, e quando você levar ao microscópio, você não vai enxergar isso. Mas você vai enxergar uma situação muito interessante. Quando a célula está em mitose, ela entra na fase M, e aí ela tem prófase, metáfase, anáfase, telófase, se divide, aí entra na fase M, tem todo esse ciclo celular, né? Quando você for analisar esse tipo de célula no microscópio, o que você vai encontrar? Um monte de célula em metáfase, se separando, né? Aquele processo onde os fusos mitóticos vão arrancando os cromossomos do meio celular e atraindo para as extremidades, não é isso? Essa é a caracterização da metáfase. Você encontra isso com bastante frequência numa amostra de tecido meristemático, justamente porque ele está em constante divisão, não é isso? Tá? E uma outra função interessante é a diferenciação. Ou seja, um tecido embrionário ele vai dar origem a vários tecidos que nós vamos chamar de permanentes. Por exemplo, tecidos de condução, tecido de parênquima, tecido de sustentação. Então, esses vários tecidos que nós vamos estudar na próxima aula, que são os tecidos permanentes, eles são originados a partir dos meristemas. Perfeito? Deu para entender? Bom, quantos meristemas tem? Já comentei, 2, primário e secundário. Qual a diferença? Tecido primário, pessoal, tecido primário é aquele em que o crescimento é longitudinal ou apical. Ou seja, tá? Cresce lá em altura, cresce lá em profundidade, tá? De um ponto eu consigo ter um prolongamento muito longo, crescimentos longitudinais, tá bom? E eu encontro isso com facilidade? Encontro, tá? Possivelmente você já pegou
um tecido meristemático ali, né? E acabou replantando, que são, por exemplo, brotos, gemas, né? No caule você encontra isso com facilidade. Então, nessa situação, você acaba até fazendo clones daquele indivíduo. Você pega um broto e replanta em outro lugar. Esse broto, essa gema, é o tecido meristemático primário. Você encontra no caule isso, tá? Encontra em outro lugar? Encontra. Por exemplo, na raiz. A raiz, aliás, tem uma situação bem interessante. A raiz, ela cresce para baixo, né? Parece até contraditório, né? Então, ela tem que adentrar ao solo e se ramificar ali. Não é um processo fácil, não é mesmo? Ela conta com uma ajuda. A extremidade dela tem uma estrutura chamada coifa. E qual que é a função da coifa? É tentar diminuir esse contato, esse atrito com o solo, né? Tentar fazer com que a raiz entranhe de vez naquele solo ali, né? Rompendo aquela barreira, porque não é uma tarefa fácil, né? Você está crescendo contra uma estrutura, que é o solo, e muitas vezes uma estrutura muito rígida, correto? Bom, adjacente a essa coifa, lado a lado com ela, um pouquinho depois, bem a coifa abrindo o caminho, você tem o tecido meristemático primário, tá? E aí ele vai acabar com aquela atividade mitótica, vai acabar trazendo ali o crescimento da raiz, né, para baixo, perfeito? Bom, aí eu expliquei uma função interessante, tá? O meristema primário, ele diferencia em outros tecidos. Isso acontece nos animais também. Por exemplo, as nossas células tronco se diferenciam em células específicas, né? Que ali, por exemplo, células nervosas, células musculares, células sanguíneas. Então, esse é só um exemplo. No tecido, no meristema primário, isso também ocorre. Esse processo é chamado de diferenciação celular. Ok? Tá? Bom, vamos explorar a figura aí da página 5. Na página 5 temos exemplos de meristemas primários, gemas ou brotos no caule, e lá na região da raiz, adjacente à coifa, é possível encontrar meristema apical, ou seja, meristema responsável pelo crescimento longitudinal. E na página 6 é possível verificar com maiores detalhes aí no teu material a raiz, coifa, meristema primário de crescimento apical, uma região onde há uma intensa atividade mitótica, e aqui exemplos de diferenciação de meristemas em tecido permanente, como por exemplo a protoderme, que vai dar origem à epiderme mais periférica. Tem ainda o procâmbio mais central, que vai dar origem ao xilema e floema, vasos condutores primários. E aí, numa região intermediária entre a periférica e a central, é possível encontrar, então, meristema fundamental, que vai dar origem a tecidos de sustentação. No corte longitudinal do caule é possível verificar também essa disposição. Então, veja que a protoderme, ela é mais periférica. Por quê? Porque precisa dar origem à epiderme, que é o tecido de revestimento. Ok? Então, aqui nessa figura 6, na figura da página 6 e da página 5, é possível ver com bastante detalhe a estruturação do tecido primário, do meristema primário. E agora, vamos tentar entender o que é o meristema secundário. Perfeito, tá? Então, agora que nós conhecemos bastante coisa do meristema primário, né? Vamos começar a falar um pouquinho do meristema secundário. O meristema primário, então, nós vimos que o crescimento é longitudinal. A árvore cresce em altura, cresce em profundidade, né? Mas será que seria viável só se tivesse esse crescimento? Talvez não, com certeza não. Tenta imaginar lá uma conífera, um pinheiro, uma araucária, ela só com crescimento longitudinal seria extremamente fina.
e qualquer ventania, qualquer vento quebraria ela. Ou talvez até a altura dela fosse possível envergar e quebrar, não é isso? Tá? Aliás, mesmo com o meristema secundário, dependendo da ventania, isso vai acontecer. Perfeito, então já dei o spoiler, né? Já comentei. O meristema secundário é o que vai possibilitar o aumento em espessura, né? Crescimento em espessura mesmo, porte do caule, um exemplo, né? Então, aquela situação robusta, né? Bom, então, a partir disso, ele tem uma grande importância, né? Que dá essa sustentação a esse organismo todo. Ou seja, eu preciso, então, de uma base forte para que ele não se quebre facilmente. Bom, mas aí tem uma outra pergunta. Como que aparece o tecido meristemático, o meristema secundário? Como que é possível? Como que acontece? Bom, vem comigo. Eu comentei que a partir de células embrionárias, o meristema primário, ocorre um processo de diferenciação, não é isso? Nesse processo de diferenciação, o tecido meristema primário vai dar origem a tecidos específicos. Perfeito? Ótimo. Isso acontece também nos animais, tá? Já comentamos. Agora, tem que imaginar que esses tecidos específicos, né, tecidos permanentes, né, eles de repente começassem a querer voltar à fase embrionária. Opa! Então, ele está diferenciando, ocorreu uma diferenciação do meristema primário de um meristema embrionário, de um tecido embrionário para algo específico, e agora está querendo acontecer de algo específico para embrionário de novo? Exatamente. Seria a diferenciação da diferenciação. Eu tenho uma diferenciação do meristema primário para o permanente. E eu tenho uma outra diferenciação do permanente para o meristema. Quando eu tenho essas duas diferenciações, na verdade eu chamo de desdiferenciação. Ou seja, eu estou largando de ser um tecido diferenciado para ser um tecido novamente meristemático. Só que esse novo meristema recebe o nome de secundário. Entenderam? Então, olha só como é que é a dinâmica. Meristema primário, diferenciação celular, tecido permanente. Tecido permanente, desdiferenciação, meristema secundário. Tranquilo? Deu para entender? Deu para compreender? Ótimo. Quantos tipos de meristema secundário eu tenho? 2, tá? São ele filogêneo ou câmbio de casca, tá? Da casca, e o câmbio vascular. Bom, o filogênio, então, é o meristema secundário. Ele tem que vir de algum lugar, concordam comigo? Sim, porque ele vem do processo de desdiferenciação, tá? Está vindo de um tecido permanente chamado parênquima. E ele vai dar origem a outro tecido. Olha só que situação. Então, o meristema secundário, ele é originado da desdiferenciação de um tecido permanente, mas ele vai dar uma diferenciação a outros tecidos. Ok? Que tipo de tecido? Bom, então, por exemplo, eu tenho o câmbio da casca, também chamado de filogênio. Ele vai dar origem ao suber, que nós vamos estudar na próxima aula, tá? E o outro é o câmbio vascular. Esse é fácil. Câmbio vascular. Vem do quê? Vasos condutores, tá? Então, o câmbio vascular, ele é desdiferenciado, tá? De tecidos central, da região central, e ele é diferenciado em vasos condutores. Xilema e floema. Então, o xilema e floema, ele é resultado de meristema secundário. Ok? E eles são importantes na questão daquele porte que eu falei, daquela situação robusta da árvore. Ou seja, quando eu tenho lá os vasos condutores ali, eu ganho em algo espesso, né? Então, eu tenho uma situação mais robusta ali para sustentação. Tranquilo? Vamos dar uma olhada nessa figura aqui agora.
E por fim, na página 7, encontramos uma porção de tecidos, né? Tanto de origem primária, do meristema primário, conforme nós vimos na figura anterior, falando das gemas e dos brotos, como secundário, como aqui mostrando os vasos condutores secundários, que partem a partir de tecidos vasculares. Além dessas estruturas aqui, nós vamos encontrar um monte de tecidos permanentes, oriundos do quê? Da diferenciação tanto de tecidos primários quanto de tecidos secundários, que é o nosso próximo assunto. Na próxima semana, vamos tentar identificar, vamos tentar compreender todo esse processo aqui, que na verdade é um monte de nomes com um monte de função, mas que faz parte do estudo da histologia vegetal. Tudo bem? E para você agora um desafio. Na primeira foto do seu material, aparece esse corte longitudinal com um monte de estruturas internas. Você conseguiria identificar algumas dessas células com base no que você verificou no capítulo? Tente identificar que na revisão, na live, nós vamos abordar estas células aqui, tá bom? Tente identificar algumas, por exemplo, muito fácil aqui você verificar o que é um tecido de revestimento e vasos condutores, tá bom? Dê uma olhada com carinho nessa foto aqui, nessa imagem, e nos vemos então na live de revisão.